Vamos explorar essa aplicação inicial aqui, né? Então, quando você está rodando a aplicação do React, ela tem um ponto inicial, que é esse index.js. Repara que aqui a gente já está trabalhando com JS com aqueles conceitos que a gente aprendeu ali no outro conjunto de slides, tá? Que é o conceito de módulos. Então, aqui, está importando um módulo. Então, import React, isso aqui no import default, from React. React é biblioteca. A gente tem uma biblioteca chamada React que está instalada. Como é que eu sei que eu tenho uma biblioteca chamada React? E lá no package JSON você declarou lá uma biblioteca chamada React. Tá? A versão que você está usando lá. Tá? Então, voltando. E aí você começa a ter os componentes dessas bibliotecas, tá? React.dom, React-dom, que vem do React, você está importando aqui. Importando o index CSS, está vendo que aqui é ponto barra? Ponto barra quer dizer que está importando localmente aqui a partir do diretório que você está. Então, tem aqui o index CSS, que é esse cara aqui, que está sendo importado. O que mais? Está importando um cara que se chama app.js, que é esse cara aqui, ó. E no próprio React, ele não está usando o .js. Então, assim, ele está podendo omitir aqui o .js do que você está importando. Então, tem aqui uma outra coisa que está sendo importada, que chama app, e tem uma função que chama app aqui, que retorna uma coisa aqui que parece um HTML. Eu vou explicar para vocês que parece muito com HTML, não é um HTML, é um JSX, mas você pode escrever como se fosse HTML com algumas pequenas diferenças, tá? Eu vou explicar mais para frente. Tá? Então, começar a se habituar aqui com, por exemplo, módulos, import, export, ó, tá vendo? Para eu importar lá no index.js, teve que ser exportado aqui, e foi um export default, tá? Export default app, tá? Que é essa função aqui. E aqui no index, import app, sem as chaves, né? From.app. Tá? Ó, import asterisco é service worker, de service worker. Importa tudo do service worker como service worker. E aí aqui começa as coisas do React mesmo, tá? Que é pegar o React DOM e chamar um método chamado render. Tá? Esse método render aqui, ele é para você renderizar um componente. Como é que funciona, né? Aí eu vou voltar para os slides. Tem coisa aqui. Ó, como é que funciona um componente no React, né? Você pode ter componentes que são classes ou componentes que são só funções, tá? Então, assim, componentes que são classes, eles herdam de um cara que se chama react.component. E eles devem definir um método que chama render, que renderiza o componente. Tá? Propriedades e estados, eu vou explicar um pouquinho mais para frente aqui. Tem propriedades que chamam props e tem estados que chamam states. Eles podem ter métodos. Tá? Se for uma função, ele recebe um parâmetro, que são as propriedades, e retorna a renderização do componente. Ele não possui estados, nem métodos. A gente vai ver que isso aqui, a gente vai poder contornar isso com os de hooks. Tá? Então, só para a gente ter uma noção e começar a entender, né? O que é um componente no React? Digamos, você tem aqui um elemento que recebe um HTML, por exemplo, e você tem uma variável aqui que chama Diogo. Eu botei user, que está aqui com o valor Diogo. E eu posso ter um elemento aqui que é você pegar esse HTML e renderizar aqui o user aqui no meio. Tá? O que acontece? Esse HTML que a gente está escrevendo no meio do React, que é essa coisa que está por aqui, ó. Vou mostrar aqui. Isso que está aqui, ó. Isso aqui não é bem um HTML. Porque se fosse um HTML, eu não poderia estar no meio de um arquivo .js, a menos que isso fosse uma string. Tá? Então, eu teria que estar aqui assim, ó, entre aspas, dupla, alguma coisa assim. Só que o que acontece? O pessoal lá
que desenvolveu o React, teve uma sacada que é bem interessante, que é, para eu renderizar um componente, eu tenho que renderizar HTML. Só que toda hora, se eu tiver que ficar escrevendo HTML no meio do JS, porque eu estou declarando um componente JavaScript. Se eu tiver que escrever HTML como texto no meio do JS, isso aí vai ficar meio difícil de eu trabalhar. Então, o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma extensão do JavaScript, que se chama JSX, onde cada tag dentro dessa escrita, como se fosse HTML, é um componente React que tem a sua própria renderização. E aí você já tem as tags comuns no HTML. Tá? Então, assim, esse H1 aqui, ele não é o H1 HTML. Ele é um componente React que você escreve ele com essa anotação igual do HTML e que quando ele for renderizado, ele vai renderizar o texto HTML lá, ou da mesma forma com que um H1 é renderizado no HTML. Ou seja, é uma forma de você escrever tudo junto, como se estivesse escrevendo HTML, e ele ser renderizado como se fosse HTML, mas, na verdade, isso aqui são componentes JavaScript. Isso te dá uma facilidade não só de você escrever o HTML ou o seu JSX como se fosse HTML no meio do código, sem precisar ficar abrindo aspas, fechando aspas, como se fosse uma string, e te dá facilidade também de criar novos componentes. Porque quando você cria um componente no React, por exemplo, app, uma coisa que você ganha instantaneamente é você poder chamar ele como se fosse um HTML, usando o JSX. Então, quando você importa aqui o app, você ganha uma tag aqui, como se fosse HTML, que se chama app, que nada mais é que rodar esse componente e renderizar esse componente. Tá? E assim por diante. Quando você chama, por exemplo, uma tag P aqui, isso aqui é um componente React, que vai renderizar como se fosse um P no HTML. Então, você não precisa se preocupar que é um componente React, você simplesmente joga um P aqui e trabalha como se isso aqui fosse HTML, sem precisar ficar se preocupando muito se é JSX ou se é HTML. Se você quer um HTML, você joga ele aqui numa função de renderização, é claro, né, para poder fazer sentido, ou então atribuindo uma variável, se fizer sentido também, e isso vai ser interpretado como se fosse HTML. Tá? Então, assim, facilita muito. Isso aí é uma das coisas fortes assim, do React e que facilita muito a gente fazer programação nele. Tá? O que você tem que notar aí de diferença quando você está trabalhando com JSX? Tá? Por exemplo, class em JavaScript é uma palavra reservada. E a gente usava class para fazer referência à classe CSS como um atributo de uma tag HTML. O que eles fizeram para contornar isso? Né? Onde você quiser representar um class, que é o class aqui da classe CSS, você não vai escrever class, você vai escrever class name. Tá? Então, assim, essa é uma das poucas diferenças que você tem que se atentar quando você está trabalhando com JSX, tá? Dentro do React. E você está simplesmente botando as coisas como se fosse HTML aqui no meio. Tá? Beleza por enquanto? Vamos lá, vamos seguir. Aí vamos começar a fazer algumas coisinhas um pouquinho diferentes, né? Então, vamos começar a renderizar algumas coisas. Eu vou começar a mexer naquela aplicação também, para a gente poder entender algumas coisinhas. Ó, quando eu starto aqui meu React, vou startar. Foi. O que ele está rodando aqui nessa aplicação? É esse componente app aqui, tá? App.js. Por quê? No index, que é o ponto de entrada, o que ele tem aqui? Ele tem rode esse app. Renderiza esse app nessa tag aqui, ó. GetElementById, a gente viu lá em outra aula, que é pegar um elemento por um identificador, que é o identificador root. Tá?
Ah, mas de onde vem onde é que está esse root aqui, né? Vamos pegar aqui o index. Cadê ele? Aqui em public. Aqui em public tem um index HTML. Tá? Esse index HTML, digamos que é a raiz do teu projeto também, mas é a primeira página que vai ser, é o teu single page application, tá? É a sua única página HTML que você vai ter na tua aplicação. Então, aqui ela tem todas as informações aqui que você sai colocando lá, meta, head. E aqui embaixo tem um cara que chama root, ó, que é onde vai ser o seu componente vai ser renderizado. Então, você tem um HTML, tá? O HTML está aqui. O React vai chamar esse HTML aqui e vai renderizar o teu primeiro componente, que é colocado aqui no index.js, naquela tag root ali, tá? E aí o que acontece? Eu vou modificar esse app.js só para a gente poder ver as coisas mudando aqui, né? Então, por exemplo, o que eles botam aqui, né? Botam uma imagem com o logo do React, tá? Repara, aqui, como a gente está trabalhando com JSX, a gente pode fazer uso de variáveis como se a gente estivesse direto dentro de um código-fonte, tá? Então, por exemplo, esse logo que aparece aqui, repara que ele está entre chaves. Quando a gente coloca uma coisa aqui entre chaves, ele está dizendo, ó, interprete o valor dessa variável e coloque ele aqui nesse lugar. Então, assim, ele vai pegar esse valor aqui, o logo SVG, que é esse cara aqui, e vai colocar aqui no caminho do source para a gente poder renderizar essa imagem, que é esse cara aqui que está rodando, tá? E aí aqui embaixo tem um P com edit code. Aqui tem um A, que é um link, que é esse link aqui. Tá? E o CSS está sendo renderizado. O CSS, a estilização dessa página, está sendo feita por esse app.css que está aqui, ó. Tá? Então ele criou uma classe .app e assim vai. Toda a formatação aqui, ó, estão as cores, tá aqui no CSS. Então não tem mistério, tá? Isso aqui nada mais é do que as coisas que a gente já aprendeu.